Olá, pessoal! Existe algo em Super Mario Galaxy que nenhum outro jogo do Mario conseguiu copiar completamente. Não é apenas a trilha sonora, não é apenas a sensação de explorar o espaço, e nem o fato de ele parecer um conto de fadas cósmico. É o sentimento, aquela mistura de solidão, esperança, aventura e magia. E foi exatamente isso que eu tentei representar nessa arte. Mario e a princesa Peach no topo do castelo, observando uma chuva de estrelas. Um momento silencioso, quase contemplativo, como se por alguns segundos o universo inteiro tivesse parado. Mas existe um detalhe escondido nessa cena: uma nave. E quem assistiu o filme sabe exatamente do que ela se trata. Não é apenas um easter egg, é uma conexão, uma pequena homenagem dentro de outra homenagem. Enquanto essa arte ganha vida, eu quero te levar para dentro do universo de Super Mario Galaxy, porque por trás desse jogo aparentemente simples, existe uma das histórias mais emocionantes já feita pela Nintendo. Antes de falar das curiosidades, deixa eu te mostrar como essa arte foi construída. Eu utilizei papel canson como base principal. E isso foi importante porque eu queria uma textura mais suave, mas que também segurasse bem as camadas de tinta. A ideia era criar uma estética minimalista, sem excesso de informação, mas ao mesmo tempo transmitir profundidade, porque Super Mario Galaxy funciona exatamente assim. Ele não precisa exagerar para parecer grandioso. O vazio do espaço já fala por si só. Então eu usei giz pastel para criar transições suaves no céu, principalmente naquela atmosfera azulada e cósmica. Depois entrei com a tinta acrílica para definir melhor os personagens, iluminação e contraste. Mas o detalhe que mais gostei foi o uso da tinta neon, porque quando a luz bate, parece que as estrelas realmente estão brilhando. Em alguns pontos específicos eu misturei pigmento fosforescente, ou seja, no escuro. Partes da arte literalmente brilham, como se aquela chuva de estrelas continuasse viva. E, honestamente, isso combina demais com Mario Galaxy, porque esse jogo sempre teve essa sensação de sonho. Bora para as curiosidades? Muita gente considera Super Mario Galaxy o jogo mais emocional da franquia, e não é exagero, principalmente por causa da Rosalina. Até então, os jogos do Mario eram muito mais focados em aventura e diversão, mas Galaxy trouxe algo diferente: melancolia. O livro da Rosalina, escondido dentro do observatório, é considerado por muitos fãs uma das histórias mais tristes da Nintendo, porque ela fala sobre perda, solidão e amadurecimento. Tudo isso em um jogo do Mario. E talvez seja exatamente por isso que Galaxy marcou tanta gente. Ele não tratava o jogador como criança, ele tratava emoções de forma sincera. E quando eu pensei nessa composição, eu queria justamente esse sentimento. Não uma cena de ação, não Mario lutando, mas um momento silencioso, quase humano. Mario e Peach olhando o céu, como duas pessoas comuns, admirando algo maior do que elas. Porque às vezes o silêncio conta mais história do que qualquer batalha. Agora tem uma coisa que transformou o Galaxy em uma experiência absurda: a trilha sonora. Super Mario Galaxy foi o primeiro grande jogo da franquia a utilizar uma orquestra completa. E isso muda tudo. As músicas deixaram de parecer apenas temas de videogame. Elas ficaram cinematográficas, grandiosas
E por isso que até hoje muita gente arrepia ouvindo Ghost Garden Galaxy. A música parece literalmente uma aventura espacial infantil misturada com esperança. E tem outro detalhe incrível: a trilha sonora ajudava o jogador a sentir o tamanho do universo. Tudo parecia infinito. A parte das estrelas, eu quis justamente transmitir isso. Então usei respingos controlados de tinta. Misturei brilho neon e criei áreas mais vazias ao redor. Porque no espaço, o vazio também faz parte da composição. Eu queria poucos elementos, mas que cada elemento tivesse peso visual. A chuva de estrelas precisava ser protagonista e o castelo precisava parecer pequeno diante do cosmo. Tanto é que entrou só partes. Agora olha essa curiosidade. Super Mario Galaxy quase teve um visual completamente diferente. Nos primeiros conceitos, os planetas eram bem mais realistas. Mas a Nintendo percebeu que o charme estava justamente naquele visual mais lúdico. Planetas pequenos, gravidade divertida, cores vibrantes, tudo parecia um brinquedo cósmico. E isso foi genial, porque transformou a física do jogo em parte da diversão. Você literalmente sentia que estava brincando dentro de um universo vivo. Agora, sobre a nave escondida nessa arte. Quem assistiu o filme provavelmente percebeu imediatamente. Ela não está ali por acaso. Eu quis criar aquela sensação de universo conectado, como se diferentes fases da história do Mario coexistissem naquele mesmo céu. E eu adoro quando a arte consegue fazer isso. Quando um pequeno detalhe, quando um pequeno elemento cria uma camada extra para quem presta atenção. É quase como uma recompensa silenciosa. Imagina essa cena: o castelo silencioso, o céu tomado por estrelas, o brilho azul iluminando os personagens, Mario e Peach, sem dizer uma palavra, só observando. Porque às vezes existem momentos tão bonitos que não precisam de diálogos. E foi exatamente isso que tentei capturar aqui. Outra coisa incrível: a equipe de desenvolvimento estudou imagens reais do espaço para criar algumas atmosferas do jogo. Mas ao mesmo tempo, eles queriam que tudo parecesse acolhedor. Porque o espaço em Mario Galaxy não deveria assustar, ele deveria encantar. E isso muda completamente a experiência. Você não sente medo do desconhecido, você sente curiosidade. Na etapa final da pintura, eu comecei a trabalhar os pontos de luz. E foi aí que a tinta fosforescente fez a diferença. Porque dependendo da iluminação, a arte muda. Durante o dia, ela tem um visual, no escuro ganha outro. Como se estivesse um universo escondido ali. E honestamente, isso parece demais Mario Galaxy. Um jogo onde cada galáxia parecia esconder um segredo. Hoje, Super Mario Galaxy é considerado um dos maiores jogos da história. Não apenas da Nintendo, mas dos videogames em geral. E isso aconteceu porque ele conseguiu algo raro: misturar gameplay criativo, direção artística absurda, trilha sonora emocionante e sentimento. Muito sentimento. Galaxy não era só um jogo sobre salvar a princesa, era uma aventura sobre esperança, sobre sonhos, sobre continuar explorando. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas guardam esse jogo no coração. Porque Super Mario Galaxy não parece apenas um videogame, ele parece memória. E foi tentando transmitir essa sensação que nasceu essa arte. Cada estrela, cada brilho, cada camada de tinta, tudo foi pensado para representar aquele sentimento que a gente tinha ao ligar o videogame e entrar naquele universo mágico. Então me conta aqui nos comentários qual momento de Super Mario Galaxy mais marcou você.
E se você curte arte, geek, nostalgia, pintura e bastidores criativos, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque ainda vem muita arte incrível por aí. E talvez mais algumas viagens pelo universo dos games. Até o próximo vídeo.